Então, pessoal, nessa aula de hoje, a gente vai ver a autorização com JWT, tá? A gente vai conversar um pouco antes de a gente ver exatamente como fazer isso numa API que é desenvolvida com Java e Spring Boot, a gente vai, na verdade, conversar um pouquinho sobre algumas coisas teóricas para que a gente entenda exatamente o que é que a gente está fazendo e o que é que a gente precisa, fazer para garantir essa autorização. E, na verdade, para que a gente entenda o que é isso, a importância dessa parte de uma aplicação, de uma API, tá? Então, primeiro, só para a gente motivar um pouco, né? Como eu já falei antes, enquanto a gente conversava um pouquinho, toda API, ela vai, no fundo, expor dados, tá? A grande riqueza de toda aplicação são os dados que aquela aplicação constrói, os dados que aquela aplicação mantém e os dados que aquela aplicação expõe, tá? Só que essa exposição desses dados precisa ser algo seguro de ser feito, coordenado, né? Então, se você tem dados que são mantidos por uma aplicação, você não pode expor esses dados para qualquer usuário, né? Geralmente, inclusive, os usuários têm papéis, né? É muito comum que a gente tenha o admin, que tem uma certa visão, né? Um usuário comum já tem outra visão. Dependendo da aplicação, se é uma aplicação corporativa de uma empresa, por exemplo, quem for gerente já pode ter uma visão diferente dos outros funcionários que não têm esse papel de gerência. Então, isso tudo é papel do desenvolvedor da aplicação garantir que os dados que são expostos para os usuários dessa aplicação, seja por qualquer meio que seja exposto, que esses dados sejam expostos de forma segura e de forma coordenada, né? Então, quando um usuário vai acessar qualquer serviço, é preciso que a gente verifique se aquele usuário, né, qualquer rota, por exemplo, qualquer recurso que ele está tentando acessar, falando de REST, né, quando um usuário quer acessar um recurso, faz parte do desenvolvimento da aplicação, que a gente projeta essa segurança, que a gente garanta a verificação se esse usuário é realmente autorizado ou não a usar, né, acessar aquele recurso, tá? Então, é sobre isso que a gente vai conversar hoje, certo? Nessa parte de segurança, vão existir várias ações que o desenvolvedor precisa seguir, né? Precisa projetar, na verdade, não são ações. Durante o projeto, precisa se pensar em muitas coisas relacionadas à segurança, tá? A gente aqui vai ver só duas delas, que é a autenticação e a autorização, que, na minha opinião, toda aplicação precisa, né? A autenticação, ela tem o objetivo de garantir a identidade de um usuário, tá? Então, a autenticação, ela ocorre na hora que, por exemplo, a gente faz login. Então, quando a gente faz login, a gente, de certa forma, está passando para a aplicação informação que só a gente deveria saber, ou só a gente deveria ter, e aí a aplicação confia que aquele usuário que está ali é realmente quem diz ser, né? Então, quando eu coloco uma digital, ou quando vê minha íris, ou quando eu coloco uma senha que só eu poderia saber, ou quando eu respondo uma pergunta que só eu deveria saber, ou quando eu recebo um SMS do celular, que o celular é meu e só eu sei, e junto isso com uma senha. Então, isso dá segurança de que aquele usuário é quem ele diz ser. Então, atesta a identidade do usuário, isso é a autenticação, tá? A outra parte dessa segurança que a gente vai ver hoje diz respeito à autorização. A autorização é, dado que eu já sei quem é um usuário, eu já confio que aquele usuário é ele mesmo. Então, a gente tem que verificar se aquele recurso que aquele usuário quer acessar, se aquele usuário está autorizado ou não a acessar aquele recurso. Então, a autorização, ela sempre vem depois da autenticação, tá? Então, para que eu consiga autorizar um usuário a acessar algum recurso, eu preciso primeiro atestar quem aquele usuário é, né? Dado que agora eu sei quem ele é, eu posso verificar, né, na minha aplicação, se esse usuário específico vai ter acesso a um certo recurso que ele quer acessar, ok? Então, esses dois passos de autenticação e autorização é o que a gente vai fazer hoje. Mas a autenticação que a gente vai fazer, ela ainda vai estar um pouco
de brincadeirinha, vamos supor, né? Porque quem quiser usar criptografia para enviar as senhas, pode usar, mas eu não vou obrigar a isso, tá? A gente não está usando nada para criptografar a senha, por exemplo. Então, isso não é tão real, mas também isso não é nada que vai impedir de vocês pesquisarem como é que faz isso, que é simples, usar alguma biblioteca para criptografar uma senha, tá bom? E a autorização a gente vai fazer usando o JSON Web Token, tá? A utilização de tokens é a utilização mais comum na web atualmente, tá? É uma segurança chamada de um protocolo OAuth 2, tá? É o esquema Bearer que a gente vai usar. E esse esquema diz que a autorização, ela funciona através de tokens. Esses tokens têm que ser gerados pelo serviço, né, pela aplicação. Então, quando a gente está desenvolvendo a aplicação, a gente vai ter um código que vai gerar esse token. Tá? E esse token, ele não pode ser modificado por terceiros. Então, quando esse token trafega na rede, tá? A gente vai ver bem direitinho já já como é esse processo. Esse token, ele até pode ser modificado, mas deve ser garantido por construção, que o servidor vai perceber que esse token foi modificado e vai invalidar esse token, tá? Então, esse é o esquema que a gente vai usar, tá? Um usuário que se autentica, ele vai receber um token gerado pelo servidor, como aqui eu vou mostrar aqui nessa figura como é esse processo, tá? Aqui vamos supor que a gente tem um cliente que é um browser, tá? E aí esse cliente vai enviar, né, um post de login para se logar. Essa fase de logar é o quê? A autenticação ainda, tá certo? É aqui nessa hora do login que o servidor vai atestar a identidade desse usuário que está usando esse browser, né? Então, vai enviar um post de login. Claro que na aplicação da gente, se eu estou fazendo um post de /users /login, é porque na minha aplicação eu tenho que ter essa rota, tá? Eu tenho que ter esse recurso. Então, isso aqui é só um exemplo, tá? Não precisa ser necessariamente essa rota específica, é a gente que configura isso como desenvolvedor. Então, um post de /users /login, e que está enviando nesse post, vamos supor, um JSON com o username do usuário e a senha do usuário. Quando essa informação chega no servidor, a gente vai recuperar dentro dessa mensagem HTTP, dessa requisição HTTP, e a gente vai recuperar esses dados do usuário e da senha, tá? O servidor vai confrontar esse usuário e essa senha na base de dados de usuário, tá? Nesse caso aqui é um login que não é de serviço de terceiros, que é o que a gente vai fazer aqui. Quando a gente se loga, às vezes, a gente está usando uma aplicação, às vezes a gente pode se logar usando serviços de terceiros, né, uma API de terceiros, como se pode se logar como Google, como Facebook, né? Nesse caso, a gente não precisa manter essa base, a gente vai usar um serviço de autenticação de terceiro, né, uma API que não é nossa, para autenticar aquele usuário, tá? Aqui a gente não vai fazer isso, a gente mesmo que vai autenticar, a gente mesmo que vai manter uma base de dados de usuário. Então, nessa base de dados de usuário, a gente vai verificar se o login, né, o username e a senha se confere, se estiver tudo ok, então a autenticação foi bem sucedida. Nesse caso, o servidor deve criar um token JWT, tá? Com uma chave secreta, assinado, esse token, nesse caso, é assinado com uma chave secreta, que é isso que vai garantir que o servidor vai saber quando esse token for modificado, e aí vai retornar esse token para o usuário, tá? A partir desse momento, quando esse token retorna para o usuário, quem está desenvolvendo esse front-end aqui, tá? Porque isso aqui faz parte do front-end, vai ter que guardar esse token em algum lugar, tá? Então, quem está desenvolvendo esse front-end sabe que tem que armazenar esse token, sei lá, se vai armazenar numa área lá de cookies, ou se vai armazenar em outra área qualquer, mas tem que armazenar em algum lugar. Por quê? A partir desse momento que esse usuário recebe esse token, em todas as requisições seguintes, esse token deve ir no cabeçalho de autenticação de qualquer requisição que sai desse cliente, certo? Então, o browser, né, aqui, que é o front-end, toda vez que for mandar uma nova requisição para esse serviço, envia o token no cabeçalho de autorização da requisição HTTP,
tá? A gente viu já no iníciozinho da disciplina que as requisições da HTTP tem um corpo, né, que é onde vai aquele JSON, quando a gente precisa enviar para o servidor, mas que tem vários cabeçalhos, né, que, por exemplo, tem um início que diz qual é a versão do HTTP, diz qual é o método, se é post, se é put, se é get, enfim, diz qual é o método, diz qual é a rota, que é o recurso que você quer acessar, e vão ter vários outros cabeçalhos, tá? Dentre esses cabeçalhos, existe cabeçalho de autorização, que é onde vai esse token JWT para o servidor. Então, chegou esse usuário que está usando aqui esse front-end, vai enviar uma nova requisição para essa aplicação, envia esse token que foi gerado nesse cabeçalho de autorização. Quando chega lá no servidor, o servidor vai ler esse token, tá? Vai primeiro verificar se esse token foi modificado ou não. Se esse token não foi modificado, então ele vai verificar se esse token foi expirado ou não. Se esse token não está expirado e não foi modificado, então, dentro da aplicação, né, da API, a gente vai programar se esse usuário que está por trás desse token, né, o usuário que o token representa, se ele tem acesso a esse recurso que ele está solicitando ou não. E aí envia a resposta para o cliente, tá? Esse é o ciclo básico, né? Faz a autenticação com o login. Nessa hora, o servidor gera o token, envia para o cliente, e o cliente, nas próximas requisições, vai sempre enviar o token através do cabeçalho de autenticação. E recebendo esse token, lá na aplicação, que a gente vai ver hoje como é que a gente faz isso, a gente precisa abrir esse token, precisa checar se ele está válido, se ele foi modificado, se ele não expirou, e depois ler o token para verificar se esse usuário tem acesso ao que está solicitando ou não, certo? Então, aqui, a autenticação é só o login, né? Acho que já ficou claro isso. E aí, no login, a gente requer que o usuário informe alguma coisa que só ele deveria saber ou só ele deveria ter, tá? O login vai ser sempre um método post que a gente vai enviar com as informações necessárias para o servidor autenticar aquele usuário, tá? Então, geralmente, vai precisar de um ID do usuário e algum segredo, né? Ou uma senha, geralmente é mais comum uma senha, tá? E aí, o servidor vai recuperar, como eu já falei lá da base de dados, as informações desse usuário e vai ver se esse segredo bate com o ID que foi enviado. Se bater, ok, o usuário está autenticado. Se não bater, falhou a operação de login, certo? Sobre o resultado dessa operação de login, não sei se, vamos ver se vocês vão acordar agora. Vamos conversar um pouquinho. Se eu enviar, se eu fizer, eu estou tentando me autenticar numa aplicação, e vocês estão escrevendo o projeto dessa aplicação, né, tá? O servidor, certo? Aí, eu enviei login e senha, mas na hora que eu fui digitar o meu ID, que é, sei lá, um exemplo, é o meu e-mail, eu errei uma letra, tá? Então, se eu errei uma letra, obviamente que não vai bater, né, com o que está lá no servidor, o ID e a minha senha. O que é que vocês acham que o serviço deve retornar para o cliente, nesse caso? Uma mensagem de erro de autenticação. Uma mensagem de erro, sei lá, login ou senha inválidos, né? Nunca a gente deve dizer o login é inválido, a senha é inválido, porque isso já está indicando uma informação a mais, né? Então, a gente sempre vai dizer login ou senha inválidos, né? Alguma coisa nesse aspecto. Mas e em termos de código HTTP? Porque quando a gente manda uma resposta, isso vai numa resposta HTTP. A gente tem a obrigação de escolher um código HTTP. O que é que vocês escolheriam? 401, professora. 401? Alguém quer falar mais? Eu acho que é isso mesmo. Vamos ver o 401 que é. Cadê? Eu tinha um link para esse negócio. Deixa eu aumentar aqui para a gente ver. 401. 401 é não autorizado,
Embora o padrão HTTP especifique unauthorized, semanticamente essa resposta significa não autenticado, ou seja, o cliente deve se autenticar para obter a resposta solicitada. É uma opção, certo? Alguma outra opção? Mas vocês acham que isso aqui é de fato o que aconteceu? Ele está tentando, porque isso aqui é dizendo assim, ó, você está tentando acessar um recurso, mas você não está autorizado. Na verdade, você precisa se autenticar antes de acessar esse recurso. É isso que essa mensagem indica, né? Ela não diz assim, erro de autenticação, entendeu? Vocês estão acompanhando, né? Ela não diz isso, mas é uma opção, eu concordo. Léo está falando aqui, acredito que 404, vamos ver 404, not found. O servidor não pode encontrar o recurso solicitado, mas o recurso solicitado é o, sei lá, /alt /login. Aí, o not found indica isso, ó, está tentando acessar o /alt /login e não estou encontrando. Outras pessoas podem pensar no 403. O cliente não tem direito de acesso ao conteúdo. Nesse caso aqui, o cliente já foi autenticado, ele sabe quem é o cliente, mas esse cliente não tem acesso. Esse caso é diferente do 401, onde a identidade do cliente é conhecida. Então, aqui a identidade do cliente é conhecida. No 401, a identidade do cliente não é conhecida, porque ele não está autenticado. Vocês acham que será? Vamos pensar agora sobre a operação de login em si. Se eu tentar acessar um recurso, um post em /alt /login, por exemplo, e eu errei, né? O meu e-mail, eu ia mandar um e-mail, aí eu errei uma letra, e aí veio a resposta, como a Ana sugeriu, uma resposta indicando login ou senha inválidos. Só que a gente está pensando aqui é que código a gente envia. Esse login, essa operação em si de login, independente do resultado, se o usuário conseguiu se logar ou não, a operação de login no servidor, ela foi realizada. Esse recurso foi encontrado, a operação foi feita, houve processamento no servidor. Sim, Francisco está dizendo. Então, que outro código a gente pode pensar em retornar? A operação foi realizada. A operação foi realizada, ela foi realizada, na verdade, com sucesso, concorda? O usuário não tem direito. Isso foi realmente processado no servidor. Todo R500G é um erro que houve um erro interno no servidor. Houve um erro interno no servidor e aí ele não conseguiu processar esse pedido. Não houve, né? Podia ser o bad request? Que opção é essa? Que número é esse? Bad request? 400. Bad request. O servidor não entendeu a requisição. Se o servidor não entendeu a requisição, então ele nem vai chamar o login, né? Ele nem vai processar o login, né? Consegui fazer vocês pensarem. Fala aí, Francivaldo. Eu já não sei para onde atirar mais não, professora. Eu vou dar a minha opinião, e foram coisas que eu li na internet, mas eu quero só deixar claro para vocês que não tem um código correto para ser retornado. Tem gente que até retorna esse aqui como uma forma de brincadeira. Cadê? Eu sou como é? Esqueci. I'm a teapot. Esse 418. Porque não existe um código que seja perfeito para essa situação, tá certo? Só que quando vocês estiverem desenvolvendo, vocês conversem com os colegas e tomem a decisão que achar mais acertada, tá? Eu acho bacana. Se o login deu certo, né? Se a rota veio certo, o login foi processado. Na minha opinião, a operação foi bem sucedida, tá? Só que o usuário, depois dessa operação, ou o usuário foi autenticado, ou ele não foi autenticado. Concorda? Se ele não foi autenticado, ainda assim a operação foi bem sucedida.
Então, uma opção é retornar o código 200 com a informação do erro no corpo da resposta, do erro que aconteceu e que o usuário não está autenticado, tá certo? Então, essa é uma opção, essa é a opção que eu acho que faz mais sentido se a gente quiser levar ao pé da letra aquelas respostas do HTTP, certo? Então, fica aí para vocês pensarem também e discutirem, mas para mim faz sentido que essa operação foi bem sucedida, tá? Porque ela foi realizada no servidor. O servidor processou, o servidor pegou o login, pegou a senha. Agora, vamos supor que chegou a requisição e não vê o login e senha. Se não vê o login e senha, aí eu concordo que pode ser um bad request, por exemplo. Ele não sabe o que fazer, porque ele não tem login e senha. Ele nem consegue processar, na verdade, porque ele não consegue realizar login se ele não tem login e senha, né? Então, faria sentido outro código nesse. Ou se chegar lá, para 401 e 404, eu nem vejo que situação seria, né, para a gente retornar 401. 401 a gente retorna quando o usuário que não está autenticado tenta acessar uma rota que é privada, que ela precisaria de um token, por exemplo, e o usuário nem foi autenticado, ninguém sabe nem que usuário é esse. E 404 a gente retorna quando o usuário foi autenticado, ele tem um token, o servidor sabe quem ele é, mas quando o servidor foi checar, esse usuário não pode ter acesso a esse recurso. Então, ele está proibido de acessar aquele recurso, certo? Pois é, gente, pode usar em seu projeto 418 para um login que a pessoa não se autenticou. Então, vamos conversar um pouquinho de JWT, tá? JWT é JSON Web Token. JSON, todo mundo sabe o que é, né? É um formato mais usado atualmente para comunicação entre serviços na internet, certo? E um token nada mais é do que um string, certo? Só que é um string que vai ter um certo formato específico, e a gente vai falar aqui do formato do JSON Web Token. O JSON Web Token, ele sempre vai ter 3 partes, certo? Ele sempre vai ter um header, que nesse header ele vai indicar qual é o algoritmo de criptografia que ele está usando só para a assinatura, para a verificação da assinatura, e ele vai indicar qual o tipo do token, que sempre vai ser JWT, tá? Então, esse header é só para dizer qual algoritmo que eu estou usando para gerar a assinatura desse token e que tipo de token é, tá certo? Depois vem uma segunda parte, que é o payload, é como se fosse a carga útil daquele token, tá? Nesse payload, vocês estão vendo que todo o token, cada parte, é um JSON, né? Exceto essa parte final, já a gente vai ver, mas essas duas primeiras partes são 2 JSON separados, né? Então, aqui eu tenho o algoritmo e o tipo, o algoritmo de assinatura que eu uso para assinatura e o tipo. Aqui, na segunda parte dessa carga útil, eu tenho dados que sempre vai ter que no jargão do JWT, fala-se aqui que isso é um claim, certo? Então, sub é um claim, name é um claim, admin é um claim, tá? Nesse caso aqui, sub e name são claims públicos. Sempre vão existem os claims públicos, que se você vier na página da IANA, você vai ver, tá lá você vai ver os claims públicos que já existem, então a gente está usando o sub, que é para indicar o sujeito que está por trás daquele claim, certo? Geralmente é o ID do usuário, tá? ESP, o tempo de expiração, a gente vai falar já sobre a importância disso aqui. IAT também é muito usado, é a data em que esse token foi gerado, né? Foi gerado mesmo, tá? Name é o nome do subject que está por trás desse token, certo? E por aí vai. Então, tem vários claims que são públicos. Então, antes de você, dependendo da aplicação que você estiver desenvolvendo, você pode querer claims diferentes aqui, tá? O que é muito comum. O que vai ser muito comum é o sub, que vai trazer o ID do usuário.
o nome do usuário, um papel, né, nesse caso aqui, se o usuário é admin ou não, tá? Mas dependendo da aplicação, vocês podem ter claims que são específicos da aplicação, certo? Nesse exemplo aqui que a gente está vendo das disciplinas, se for um usuário, você pode ter um claim que já são as disciplinas que esse usuário deu nota, sei lá. Cada aplicação vai ter sua necessidade aqui diferente nesse payload aqui. Mas o que esse payload deve conter são as informações que o servidor precisa saber para realizar o trabalho de autorização, tá? Então, por isso que é comum ter o ID do usuário, porque dessa forma o servidor vai saber que usuário exatamente é aquele. E se esse serviço está operando com papéis, né? Tem o role de admin, ou o role de gerente, depende. Então, você pode ter claims específicos para indicar o papel daquele usuário. Então, é interessante também que isso possa vir aqui nessa carga útil, tá? Então, mas assim, sub, ESP, não está aqui ESP, mas a gente vê um exemplo já com ESP para vocês verem. São coisas importantes. ESP é muito importante, porque esses tokens, eles precisam ter uma data de expiração. Eles não podem, a gente vai conversar um pouco mais sobre isso já, mas a gente não pode ter um token que nunca expira. Isso é uma falha de segurança da aplicação, tá? Então, ter o ESP aqui, né, que é aquele claim ESP que a gente viu ainda agora, ter o ESP aqui é muito importante para que o servidor saiba qual é a data de expiração desse token, certo? E, por fim, a gente tem uma terceira parte no token, que é uma assinatura, tá? Essa assinatura é simplesmente pegar esse algoritmo que foi indicado aqui no header e criptografar, codificar, sei lá, o header, que é essa parte aqui, esse JSON aqui, ele vai ser codificado usando esse algoritmo e uma chave secreta. E, além disso, esse payload aqui vai ser codificado usando esse algoritmo e uma chave secreta, tá? Então, como essa chave é secreta do servidor, tá? O mais importante aqui, para que essa segurança realmente ocorra, é que essa chave secreta que vai gerar essa assinatura, que ela seja realmente secreta, tá? Por quê? O que é que acontece? Quando o servidor gera esse token, ele vai gerar essa assinatura com essa chave secreta que só o servidor conhece, tá? E vocês vejam que a assinatura gerada, né, ele vai codificar o header, que é isso aqui, e depois ele vai codificar o payload, que é essa parte aqui, tá? Com um ponto entre eles. Ele vai pegar isso aqui, né? O header e o payload com ponto entre eles e vai codificar usando essa chave secreta e vai gerar essa assinatura, tá? Essa assinatura aqui, se você usar outra chave secreta, mesmo que o header ou o payload sejam iguais, se você usar outra chave secreta, essa assinatura vai ser outra. Se você modificar qualquer coisa aqui, e não souber a chave secreta, tá? Quando o servidor recebe esse token, ele vai regerar essa assinatura usando a chave secreta dele. Então, tá aí, essa é a segurança que esse tipo de autenticação traz. Então, vou falar de novo. O token, faz parte do token essa assinatura. Então, quando o servidor gera o token, ele vai usar a chave secreta dele para gerar essa assinatura, que é uma assinatura que é simplesmente a assinatura codificada do header e do payload usando a chave secreta dele. Toda vez que o servidor recebe um token, o que é que ele vai fazer? Ele vai decodificar o header e o payload. No caso do JWT, pela especificação de JWT, vocês estão vendo aqui que o header e o payload, né? Isso aqui é o token que foi gerado, certo? São as letrinhas, né? Não é o JSON que a gente está vendo aqui. Porque pela especificação, toda vez que um token for gerado, o header vai ser codificado usando o algoritmo base 64. Isso é conhecido, todo mundo sabe qual é o algoritmo de codificação do JWT. É o base 64, do MIMO lá, a mesma coisa. Então, essa parte verde corresponde à codificação usando esse algoritmo bem conhecido do header.
E essa parte cor-de-rosa é a codificação, usando esse algoritmo, do payload. Se essa codificação é bem conhecida, todo mundo sabe qual é o algoritmo usado para essa codificação e essa decodificação, qualquer pessoa que pegue esse token consegue ler o que tem aqui, certo? Então, se você interceptar um token, você consegue decodificar para saber o que é que está escrito no header e o que é que está escrito no payload. O que a gente não consegue é gerar a chave da assinatura, gerar uma assinatura correta, porque a gente só conseguiria gerar uma assinatura correta se a gente soubesse a chave secreta do servidor. E a gente não sabe. Então, se qualquer pessoa intercepta isso aqui, faz qualquer modificação aqui, e mantém essa chave sem modificar, o servidor vai perceber, porque quando chega no servidor, ele vai novamente gerar a assinatura, só que agora olhando o que tem no header e no payload que foi recebido agora, né? O servidor, ele desconhece, ele gera o token e envia, e ele não guarda nada, porque lembrando que a APIs REST são stateless, o servidor não pode guardar nada a respeito do cliente, né? Ou a respeito de uma sessão com o cliente. Então, o servidor gera o token e manda, e ele não fica guardando token nenhum lá nele, não. Toda vez que ele recebe um token, ele vai fazer o quê? Ele vai regerar a assinatura, ele vai ler o header, ler o payload, regerar a assinatura com a chave secreta dele e vai comparar a assinatura que ele gerou, né, com a chave secreta dele, com a assinatura que veio no token. Se elas são iguais, token válido. Se elas são diferentes, token inválido, e aquela autorização não vai poder ser realizada, porque esse token não é válido, tá? Vou falar mais sobre isso, mas se vocês forem tendo dúvidas, podem ir perguntando, tá certo? Essa é a parte mais chatinha aqui, mais complexa. Então, por que é que essa chave secreta tem que ser secreta? Por quê? Se qualquer pessoa descobrir essa chave secreta, ela vai conseguir modificar o token e gerar uma assinatura válida. E aí, quando o servidor receber essa assinatura, ele vai gerar a nova assinatura com a chave secreta dele e vai ver que foi correta, né? Então, essa segurança que os tokens nos dão, elas só é segura mesmo se lá no servidor essa chave secreta ficar realmente secreta, tá? Se essa chave é secreta, ninguém vai conseguir modificar o token e, ao mesmo tempo, gerar uma assinatura útil, uma assinatura correta, porque a assinatura só vai ser correta se a chave secreta usada pelo servidor estiver disponível para qualquer pessoa. Então, essa é a segurança que a gente tem, certo? O conteúdo do cabeçalho e da carga útil são usados para gerar uma assinatura usando a chave secreta. O servidor gera essa assinatura usando essa chave secreta e compara com a assinatura que veio do token. Se elas são iguais, token válido. Se elas são diferentes, token inválido. Certo? Então, alguém tem um chute do que é que acontece? Ou quer resumir aqui para a gente, o que é que acontece se essa chave secreta deixa de ser secreta? O que é que vai acontecer? A pessoa consegue gerar um token válido. Quem conhecer essa chave consegue gerar um token válido. E aí, isso é um furo de segurança, tá? Só consegue gerar um token válido quem souber a chave. Porque a assinatura sem a chave vai ficar uma assinatura errada, o servidor vai perceber que não foi ele que assinou aquilo ali. Ou se modificar o conteúdo e não modificar a assinatura que o servidor mandou, quando ele regerar a assinatura com um novo conteúdo, ele vai ver que é diferente da que foi enviada, e vai ver que aconteceu, está errado, não, o token também não vai ser validado, tá? Então, proteger essa chave é muito importante, certo? No ambiente real, como é que as pessoas têm feito isso? Uma opção é você ter uma variável de ambiente que vai ajudar, né, que ela vai ser lida na hora de você ver gerar a assinatura, né, você lê essa variável de ambiente
e ela vai definir a sua palavra secreta, tá? Isso é uma opção, porque aí, para que alguém consiga ver a sua chave secreta, precisa acessar o seu servidor de fato e recuperar o valor dessa variável de ambiente, tá? Você pode ter uma semente secreta, que é uma chave de uma variável, que vem de uma variável de ambiente, por exemplo. Também é outra forma de você tornar mais segura essa chave secreta. Você pode guardar em um arquivo lá no seu servidor, mas que esse arquivo só pode ser lido por um usuário específico, que só existe naquela máquina e super seguro e que é o dono de um serviço específico, enfim. Se vocês forem pesquisar na internet, vocês vão ver a criatividade aí do pessoal para manter essa chave secreta, mas o importante é que ela seja secreta. Aqui no curso, para a gente não complicar, ela vai ser uma chave que vai ficar lá no código da gente, mas eu quero só deixar claro que o correto não é esse, o correto seria ter algo que realmente esconda essa chave secreta, que nem quem vê o código consiga identificar que chave secreta é essa. Tá? Então, por exemplo, até os programadores, né, a maioria dos programadores talvez nem tenham acesso a essa chave secreta, que algum chefão vai lá e vai configurar isso numa variável de ambiente ou num arquivo que os programadores nem têm acesso. Tá certo? Então, quando a gente está falando de JWT, a gente pode brincar um pouquinho nesse site, é o jwt.io. E aí, nesse site, vocês vão ver que tem uma introdução explicando as coisas que a gente já conversou aqui sobre JWT. E tem esse debugger aqui, onde a gente consegue ver um token, né? A gente consegue modificar esses valores aqui, colocar uma chave secreta e gerar o token só para a gente brincar. E começar a entender um pouco melhor, né, ficar mais familiarizado com esse tipo de token, tá? Então, aqui é só para vocês terem uma ideia dessa brincadeira, tá? Nessa brincadeira aqui, a gente tem esse sujeito, que é Raquel@computação, data de expiração foi essa, isso aqui é aquele time em milis, certo? E aqui é um claim que indica se esse usuário é admin ou não. Tá? Então, esse foi o token que o servidor gerou, usando uma chave secreta aqui, né, que foi colocada aqui para essa assinatura. E aí, esse usuário, ele não é admin, tá? Uma coisa só para reforçar, tá? Essas informações que vem no token, qualquer pessoa que interceptar esse token na internet vai conseguir ler. Porque a codificação desse token, dessas duas primeiras partes, né, do header e do payload, é uma codificação bem conhecida. Então, qualquer um pode decodificar. Então, é importante que a gente envie aqui no payload apenas informações que realmente possam ser públicas, tá? Ninguém vai mandar senha aqui, porque senha é uma informação que não deveria ser pública, tá? Se você achar que na sua aplicação você não quer expor os e-mails dos seus usuários, por exemplo, você nem vai mandar o e-mail aqui, você vai ter um outro ID. O usuário pode até ser reconhecido, se logar com o e-mail ser um identificador, mas lá dentro da sua aplicação você teria outro, um número aí qualquer para identificar aquele usuário, certo? Então, isso é uma coisa que quando a gente vai projetar essa parte aqui de autenticação, a gente precisa pensar bem, porque o conteúdo do token, ele é visível por qualquer um que interceptar esse token, já que a codificação do token, ela está aí na especificação do tipo de token que a gente está usando, certo? A segurança vem só dessa assinatura aqui de verificação. A segurança não vem de impedir que alguém leia o token. Qualquer pessoa pode ler o token. Agora, o que as pessoas não conseguem é modificar o token sem que o servidor perceba, a não ser que essa pessoa tenha a chave de segurança do servidor, certo? Aí aqui, para a gente brincar, eu peguei aquele token ali com admin igual a false. Aí eu botei admin igual a true. Quando eu botei admin igual a true, aí modificou esse finalzinho aqui, ó, do token. Foi modificado. Tá? Se comparar esse de cima com esse de baixo. Como eu sei a chave de segurança, porque eu conheço essa chave de segurança,
Nesse caso, eu usei essa chave de segurança para gerar uma assinatura. Essa assinatura foi diferente da que tinha antes, porque essa assinatura ela é gerada com base no conteúdo aqui, né, do header e do payload. Como o payload foi modificado para admin igual a true, a chave mudou em relação a essa. Mas, nesse caso aqui, como essa chave aqui foi exposta, o servidor não ia reconhecer que isso é um token modificado por terceiros, já que a assinatura foi realizada usando a chave correta. Então, quando o servidor pegasse o conteúdo do payload, do header, o conteúdo do payload, e gerasse uma nova assinatura, com a chave dele, ia ser exatamente essa assinatura aqui. E aí o servidor ia dizer, token válido, token ok, vamos seguir adiante. Tá? Então, esse é o perigo da gente deixar a chave pública, a chave exposta, tá, para terceiros. No caso em que o interceptador não conhece a chave, tá? Aqui era o token original, com admin igual a false. E aqui eu continuo com admin igual a false, eu nem modifiquei nada, mas eu gerei uma nova assinatura com outra chave. Você já vê que a assinatura é diferente. Então, com outra, mesmo que tanto faz se eu modifico alguma coisa ou não nesse token. Se eu tentar gerar um token e enviar para esse servidor, né, para me fazer que eu fui autenticado em algum momento no passado, eu não vou conseguir nunca fazer isso, porque eu não tenho a chave. E aí as assinaturas que eu gerar não vão ser assinaturas, essas assinaturas não, quando o servidor for verificar, ela não vai bater com a assinatura que ele geraria para esse header e esse payload, e aí ele não vai aceitar esse token como válido, tá? Então, só para reforçar que esse token sempre tem que ir de volta, certo? Para o servidor, já que a gente está falando aqui de uma API REST e elas são stateless. No passado, essas coisas eram feitas, acredito que ainda tem alguma aplicação assim, né? Essas coisas eram feitas através de cookies. E aí, o servidor guardava certas informações lá nele, inclusive isso gerava uma afinidade de sessão. Se você se logasse em um servidor e essa aplicação fosse replicada em vários servidores, você, toda vez que fosse usar, teria que usar esse mesmo servidor, que é o servidor que tinha guardado suas credenciais lá para você, tá? Isso não é mais feito assim, a gente agora preza mais por serviços que são stateless, tá? Até seguindo a própria especificação de REST. E agora a gente faz a autenticação em que o servidor não guarda mais nada, tá? Isso fica sempre guardado no cliente. Todas as requisições que o cliente envia tem que vir com esse token. E aí o servidor vai avaliar, vai ler esse token e vai avaliar se esse token é válido ou não e vai verificar se esse usuário que está por trás desse token, se tem autorização ou não para fazer o que ele quer. Oi, Valdir. Não, professora. Só problemas técnicos aqui. Ah, tá. Pensei que tinha uma dúvida. Então, agora, a gente não tem mais afinidade de sessão, tá? E o cliente tem sempre que ficar enviando esse token, ok? Esse token, como a gente já falou, né? Ele precisa ter um tempo de expiração. E aí, esse tempo de expiração, existe um trade-off aqui, que precisa ser pensado pelo desenvolvedor, tá? Vamos pensar. Se esse tempo de expiração for muito curto, né, o servidor, geralmente, aqui nesse claim, nesse payload, vai ter um claim de expiração, certo? E aí o servidor, quando ele lê o token, ele vai, obviamente, checar se esse token está expirado ou não, certo? E aí, se esse token tiver expirado, esse usuário vai ter que se logar novamente. Tá? Esse usuário vai ter que informar novamente seu login e sua senha para poder o servidor gerar um novo token. Tá? Então, se esse tempo de expiração for muito curto, qual é a inconveniência que existe? Se é assim, é Márcio. Toda hora você vai ter que estar precisando se autenticar novamente. Exatamente. Ao mesmo tempo, se esse tempo for muito longo, existe algum problema
em relação a isso? O que é que vocês acham? Existe também. Isso a gente consegue ver nos aplicativos de banco, por exemplo. Pois eles dão tempo para você ter o acesso. Acho que isso vai mais pela questão de segurança. Vai que você perde o celular e vamos dizer que o token tá lá liberado. Alguém fazer transação aí com seu dinheiro. Exatamente. Então, se alguém pega o seu token, tem acesso ao seu token, e esse token está válido, essa pessoa pode se passar por você, né? Usando a aplicação. Então, por essa razão, o tempo de expiração não pode ser também muito longo, porque se esse token for usado por terceiros em seu nome, isso vai lhe dar um problema, tá? Então, esse tempo de expiração nem pode ser muito longo, nem pode ser muito curto. Eu acho que os bancos têm usado 15 minutos ou algo desse tipo, tá? Fora que quando a aplicação é muito complexa, né? Não é nem complexa, quando a aplicação é uma aplicação de um tipo que requer muita segurança, como é o caso, por exemplo, de aplicações bancárias, né? Então, as operações que são mais esqueci a palavra específica. As operações que vão mudar o estado de sua conta, elas geralmente vão requerer que você digite a senha novamente, né? Vocês já devem ter percebido isso. Então, às vezes você vai ver um extrato, você nem precisa digitar a sua senha, mas se você quer fazer uma transferência, você precisa digitar a sua senha novamente, que é uma forma de você se autenticar duplamente, né? Então, se alguém pegou seu token, tem que pegar o seu token, com seu token pode ver seu extrato, mas não pode transferir seu dinheiro, tá? Então, isso é algo que é importante também de ser realizado, certo? Claro que essas aplicações bancárias, assim, são as que requerem mais segurança, né? Aplicações bancárias, aplicações que lidam com dados sensíveis, né? Por exemplo, de saúde das pessoas, que são dados que geralmente a gente não quer compartilhar com todo mundo. Então, essas aplicações, como a gente vai pensar na segurança delas, é algo muito mais forte do que as coisas que a gente está discutindo aqui, certo? Aqui que a gente está falando são para as aplicações mais corriqueiras, assim, não são dessas, assim, de missão tão crítica, certo? Isso, Ana. No banco, se você sair e voltar, vai dar autenticação de novo. Mas mesmo se você estiver lá e for fazer alguma operação, assim, nem mais grave a palavra, alguma operação que seja de retirar dinheiro seu, ele vai pedir de novo sua senha. Então, o servidor vai recuperar, né, essas informações que estão lá no cabeçalho de autenticação das requisições HTTP para as rotas que a gente configurar como privadas. Tá? A gente pode ter algumas rotas que qualquer pessoa pode acessar, por exemplo, login. Né? Não faz sentido que você precise de um token para fazer login, já que quem vai gerar o seu token é o próprio login. Então, daria um erro, ninguém conseguiria se logar. Então, tem algumas rotas, alguns recursos que você pode imaginar que são públicos, tá? Outros não. E aí, isso é mais uma configuração que precisa ter na sua aplicação, onde você vai indicar quais são as rotas, né, os recursos que você vai considerar como privados, de forma que vão requerer um token para que aquele usuário consiga acessar, né? Esse token vai ser verificado, vai ver a expiração desse token, vai ver se aquele usuário tem acesso ou não, para poder permitir ou não o acesso àquela rota, tá? O servidor, então, ele vai, para essas rotas privadas, o servidor precisa recuperar esse token, e aí, dado que ele recupera esse token, existem duas possibilidades, tá? Para algumas rotas, você quer apenas que a pessoa esteja logada, tá? E aí, você só recupera o token, se for um token válido, o acesso já é garantido. Para outras rotas, você quer verificar se aquele usuário específico tem autorização de fazer alguma coisa. Então, por exemplo, para ver uma timeline lá de uma rede social. Basta que eu esteja logada. Claro que ele vai precisar saber quem eu sou para mostrar a minha timeline, né, específica, nem foi um bom exemplo. Mas, sei lá, para ver a timeline de qualquer pessoa que eu queira lá no Facebook, basta que eu esteja logada, né. Ele não vai ver ele até pode ver se é amigo ou não, para mostrar algo diferente, né, também tem isso. Mas vão ter algumas rotas que
ele não precisa saber quem você é, só precisa estar logado. Vão ter outras que ele precisa saber exatamente quem você é, para poder verificar se você, sendo que você é, se você tem acesso àquilo ali ou não, né? Isso é muito comum quando a gente usa papéis, como eu falei, né? Então, a admin tem acesso a certas rotas, certos recursos que um usuário normal não vai ter, certo? E tudo isso, quando a gente está falando de JSON Web Tokens, fica a cargo do desenvolvedor, né, de criar esses claims que vão ficar lá no payload, os claims que vão trazer informação sobre aquele usuário para que o servidor consiga ler quando receber esse token e fazer as verificações necessárias, certo? Então, é só para dizer que existem esses dois caminhos, né? O servidor pode apenas verificar se o token é válido, ou ele tem que verificar algo mais dentro lá do payload do token para decidir se vai dar acesso ou não, autorização ou não ao subject que está por trás desse token, certo? Beleza até aqui, pessoal? Porque com isso a gente termina essa parte assim mais teórica, e a gente vai ver fazer isso na aplicação da gente. Beleza. Então, isso aqui eu já falei. Isso aqui eu já falei. Quem tiver curiosidade sobre o Spring Security, eu coloquei uns links aqui, mais ou menos de um exemplo de como você configura o Spring Security e alguma coisa a mais aqui no blog da AlgaWorks. Eu gosto muito das coisas da AlgaWorks, elas são todas em português, o pessoal lá tem uma didática bem bacana para ensinar, assim, eu acho bem legal as coisas de lá, tá? Então, vamos pensar para onde é que a gente vai começar, tá? Lembrando que a gente vai trabalhar em cima aquele serviço que a gente tinha de perguntas e respostas, tá? Então, a gente precisa de login. Se a gente precisa de login, o que é que vocês acham que a gente deve acrescentar como entidade dessa aplicação de perguntas e respostas? Ninguém quer estar nada. A gente tem que criar um objeto login, né, professor? A gente tem que criar uma rota, né, login, para login, mas a gente tem que criar uma entidade específica, né, qual é? Usuário? Usuário. Né? Então, a gente não tinha usuário antes, né? E agora a gente precisa de usuário, né, para poder esse usuário fazer login e poder o servidor gerar o token desse usuário, tá? Então, isso é uma coisa que a gente precisa fazer. Esse usuário, como eu falei antes, né, a gente vai implementar aqui nesse curso o login que a gente mesmo vai gerenciar, tá? Muitas vezes na vida de vocês vão usar serviços de terceiros para esse login, né? Quando a pessoa se loga na Google, numa conta Google, numa conta do Facebook, em outra conta de outro serviço que já existe. Então, você não precisa fazer isso, né? Você precisa só aprender a usar essa API de terceiros para poder conseguir fazer o login da sua conta, tá certo? Da sua aplicação. Mas, no nosso caso, a gente vai precisar criar uma entidade usuário, né, que isso vai ser refletido numa tabela usuário, certo? Para que, usando os dados desse usuário, o usuário consiga se logar, certo? Claro que aqui a gente vai usar uma senha, né? A gente não tem leitor de íris, nada disso, a gente vai usar uma senha, que é o mais comum, para realizar esse login. Tá? Então, imagine que você já tem em mente mais ou menos o que é isso, né? Você vai criar uma entidade usuário, você vai criar um DAO para esse usuário, você vai criar um serviço de login, não é isso? Então, lá você vai ter um controlador de login, esse controlador de login vai receber um JSON com o identificador do usuário e a senha, né? Esse JSON, essa informação vai ser passada para o serviço vai verificar se esse login, se esse ID de usuário bate com essa senha que foi enviada, para indicar se o login foi bem sucedido ou não, tá? Se o login é bem sucedido, né, realmente o ID que foi passado bate com a senha, o servidor tem que gerar um token. Então, isso é uma das coisas que a gente precisa programar, tá? A única coisa que vai mudar em relação
as dependências que a gente tem já que a gente não está usando o Spring Security, se você estivesse usando o Spring Security, aí a gente ia adicionar, quando a gente gerasse essa aplicação lá naquele starter que a gente usa, né, na página que tem do starter do Spring, aí a gente teria que colocar uma dependência Spring Security. Nesse caso, lá não vai existir uma dependência JSON Web Token, tá? A gente vai adicionar lá no ponto XML, na parte das dependências, a dependência do JSON Web Token na mão, tá? E o Maven vai configurar essa dependência, tá? Trazendo todo o código necessário para que a gente use o JSON Web Token, essa API do JSON Web Token para nossa aplicação. E aí a gente vai conseguir usar, certo? Essa é uma das coisas que a gente precisa modificar na mão, tá? E aí, como eu já falei, a gente precisa de um controlador de usuários, um serviço de usuários, um controlador de login, um serviço de login, o repositório de usuários, que vai ser a tabela, né, de usuários que a gente vai guardar, a entidade de usuário, um DTO de usuário, para, por exemplo, quando eu criar um usuário, eu posso retornar o ID do usuário sem a senha, né, não preciso enviar a senha de volta. O controlador de login e também um serviço de JWT, que é o serviço que vai saber criar tokens e ler tokens, tá? Isso pode ficar isolado em um serviço, de forma que se de repente JWT não é mais o tipo de token que a gente quer usar, a gente pode facilmente substituir esse serviço por outro serviço que vai ler outro tipo de token que não é JWT. Beleza? Para que a gente faça isso, aqui não tem, mas a gente também precisa configurar um filtro na aplicação da gente, porque eu falei que algumas rotas vão ser públicas e outras vão ser privadas. E a gente precisa configurar um filtro que, quando toda vez que chega uma requisição, esse filtro vai olhar essa requisição. Se essa requisição é de uma rota daquelas que está configurada como privada, ele já vai verificar o token para a gente, sem nem chegar no controlador. Tá? Então, a gente também vai ver como é que a gente faz isso no Spring. Então, como vocês estão vendo, é muita coisa. E aí, o que é que a gente vai fazer? Eu já fiz esse código. Esse código já está no GitHub. Não é esse link aqui, não. Eu deixei aqui já, ó, para quem quiser acompanhar já daí. Lá nas atividades de vocês, tá? Já tem autorização e autenticação. Ué. Tá aqui. E aí, ó. Deixa eu... Porque essa visão aqui não é a de vocês, não, tá? Essa é a minha. Esse aqui já está publicado, certo? Introdução à autorização com JWT. E aí vai ter aqui, esse último link aqui, vai ser exatamente para um repositório onde está esse código que a gente vai ver agora, certo? Eu vou ver no Eclipse, porque eu acho mais bacana, mas vai estar aqui no repositório já público para vocês verem, se vocês quiserem já baixar, tá certo? Cadê? Pronto. Já estão vendo no Eclipse aí, né? Para a gente começar a ver. Então, vamos começar do mais simples, tá? De algo que eu acho que já está bem claro para vocês. A gente vai criar uma entidade chamada usuário, tá? Acho que foi Francivaldo, foi Valdir que falou no início, para a gente tomar cuidado, porque alguns nomes são reservados de SQL, tá? Então, por exemplo, o user é um nome que é reservado para o uso do banco, na verdade. Então, se eu estiver escrevendo em inglês, se você colocar o nome user aqui, pode dar algum problema quando você for implantar essa aplicação, tá certo? Então, só lembrando de evitar isso. Então, a gente vai precisar de uma classe de usuário, que nesse caso aqui, eu indico que o e-mail é o ID desse usuário, ele também tem um nome e também tem uma senha. E aí, aqui não tem nada demais, é uma classe, né, um pojo, como outro qualquer, certo? Além dessa classe de usuário,
a gente vai ter que ter um DAO, né? Um DAO de usuário, que é aquela interface que a gente cria, que vai conversar com o repositório de dados, né? Com o banco de dados, com o sistema lá de armazenamento de dados, para a gente. Está escondendo toda a complexidade dessa conversa, como vocês já viram. Então, aqui eu tenho só uma interface que é um usuário DAO, e aqui eu criei um método, porque já existe aquele método Find by ID, mas eu queria uma coisa mais bonitinha, Find by e-mail, seguir a regra. Eu tenho um atributo chamado e-mail, que é do tipo string, seguir a regra, e eu criei esse método, e toda vez que eu fizer Find by e-mail, passar um e-mail, um usuário optional vai ser retornado, né? Se esse usuário com esse e-mail existir cadastrado no sistema, ele vai ser retornado. Se não, esse optional vai estar vazio, ok? Então, essa é outra classe que a gente teve que desenvolver. Aí a gente também tem que pensar nos controladores, tá? Eu, nesse caso aqui, optei por 2 controladores. Eu optei por um controlador de login, tá? Nesse caso, esse controlador, ou controlador de usuários, tá? É um REST controller, como outro qualquer. E ele vai permitir, ó, criar usuários, certo? Ele vai permitir adicionar um usuário. Ele também vai permitir recuperar um get, um usuário que tem um determinado e-mail, certo? Então, eu posso fazer um get de um usuário, eu passo aqui o e-mail do usuário e recupero informações sobre esse usuário. Ele também vai permitir deletar usuários, tá? Lembrando que isso aqui é uma coisa meio fake, só para vocês saberem, o mais importante aqui, eu queria mostrar, era esse código aqui, tá? Porque deletar um usuário só faz sentido que seja o próprio usuário que deleta, tá? Então, isso recai naquele exemplo de um usuário tenta acessar uma rota, né? Tenta acessar um recurso e o servidor precisa recuperar que usuário é, para poder verificar se ele tem acesso ou não àquilo. Então, nesse caso aqui, eu estou apresentando aqui como é que a gente recupera o token aqui no controlador, tá? Então, aqui no controlador, ó, tá vendo? Eu usei a anotação request header, dizendo qual é o header que eu quero, é o de autorização, authorization. E aí, eu estou jogando esse token nessa string aqui, header, certo? E aí, eu passo essa string lá para o serviço, tá? O serviço de usuário, ele vai receber o e-mail desse usuário, que foi passado, né? E também vai receber esse token que chegou aqui, certo? A gente também fez um controlador de login. Esse controlador de login, ele simplesmente... Deixa eu pegar isso para não ficar feio. Esse controlador de login, ele simplesmente vai receber um usuário que tenha o nome, né? Tem o e-mail, o nome e a senha. E vai tentar logar esse usuário, certo? Ele vai chamar o serviço, né, nesse caso aqui, ele vai chamar o serviço JWT para realizar isso, e é esse serviço que vai saber gerar o token, e esse token é uma resposta de login que vai ser enviada. Essa resposta de login é só um string, é um token, certo? Só para ficar mais bonitinho. Mas é o token que vai ser gerado, certo? Então, a gente viu os controladores, vamos ver o serviço. Serviço de usuário. O serviço de usuário não vai ter muito mistério, né? Ele vai conhecer o DAO de usuário, e nesse caso aqui, ele precisa conhecer o serviço JWT. Já já a gente vai ver por quê. Então, ele vai poder adicionar um usuário. Nesse caso, ele simplesmente pega o usuário e salva lá no banco, tá? Se vier um usuário, do jeito que está sendo feito aqui, né? Se vier um usuário com o e-mail que já existe lá, esse usuário vai ser, na verdade, atualizado, né? Não é a melhor forma, não, é só que eu queria ser rápida. Mas não é a melhor forma. Eu posso recuperar um usuário a partir do e-mail
que é quando a gente usa o DAO de usuário e chama aquele método find by e-mail. Então, recupero. Essa resposta desse método find by e-mail vai ser um optional, se ele estiver vazio, eu vou recuperar um usuário não existente, né? O usuário não existe, optei por lançar uma exceção. Se ele não estiver vazio, eu vou retornar o usuário que foi recuperado pelo e-mail, tá? Também não tem nenhuma novidade aqui. Em remove usuário, o que é que vai acontecer? Eu vou receber um header de autorização, né? Esse método recebe esse header de autorização. E aí, com esse header de autorização, eu vou primeiro recuperar o usuário, tá? Depois eu vou ver se esse usuário, se ele tem permissão. Esse get usuário aqui por e-mail é um método privado que eu fiz aqui, ó, certo? Esse método faz o quê? Ele vai lá no find by e-mail, passa o e-mail que foi recebido, coloca no optional de usuário, verifica se o usuário é vazio ou não, se for vazio, é isso que a gente acabou de ler, certo? Aí ele vai recuperar o usuário. Se ele conseguiu recuperar o usuário, né, o usuário existe, aí ele vai verificar se esse usuário, nesse método aqui, ó, se esse usuário tem permissão para fazer o que precisa fazer, que é remover ele próprio, né? Então, aqui, ó, se o usuário tem permissão, ele recebe o header e recebe o e-mail, certo? Aí ele precisa conhecer o serviço JWT, porque é esse serviço que vai saber lidar com os tokens, tá? Esse serviço, ó, get sujeito do token, é um método desse serviço que vai recuperar aquele claim subject. Já já eu olho esse serviço aqui, eu quero só passar aqui, para depois a gente ir para lá, que a gente vai ficar mais tempo aqui nesse outro serviço. Então, eu pego quem é o sujeito daquele token, tá? Aí eu passo o token de quem é o sujeito desse token. Aí ele vai retornar o valor daquele claim sub que tem lá no token, certo? Depois eu vou recuperar esse usuário pelo e-mail que foi passado, tá? Vou recuperar esse usuário pelo e-mail. Se esse usuário estiver presente, tá? E se esse usuário, se o e-mail desse usuário for exatamente igual ao e-mail que foi passado, é ok, esse usuário deve ter permissão, tá? Então, por isso que eu retorno isso e isso, que aí isso vai ser um boolean, né? Se essas coisas forem verdade, se essa for verdade e essa segunda também for verdade, eu retorno true. Se uma delas não for verdade, eu vou retornar falso, tá? E assim eu sei se esse usuário tem permissão ou não de fazer o que ele quer fazer. Nesse caso aqui, a verificação foi só se o usuário é exatamente o usuário que vai ser removido, né? Porque eu não quero que o usuário Raquel remova o usuário Francivaldo de uma aplicação, não faz nenhum sentido, certo? E aí, nesse caso, se ele tem permissão, né, ele é ele mesmo, o próprio dono do próprio usuário que quer remover a conta dele, então ele poderia fazer isso, tá? Usuários dá o ponto delete, tá? Só se tiver autorização, retorna o usuário que foi apagado. Caso ele não tenha essa autorização, eu optei aqui por mandar um servlet exception, mas o ideal aqui nas aplicações de vocês que tenham as exceções específicas, tá? Que fica mais claro. Aqui, adiciona usuário a gente já viu, remove usuário a gente já viu. Para um outro momento, aqui nesse serviço de usuário, a gente vai precisar desse serviço para verificar a senha do usuário, né? Porque quando a gente vai fazer login, lá no login a gente vai ver que quando vai fazer login, vai receber o usuário e a gente tem que verificar, validar o usuário com a senha, tá? Nesse caso, o método recebe um usuário, vai recuperar o usuário do banco de dados, vai verificar se esse usuário existe e se a senha desse usuário é a senha do usuário que foi passada, né? Pelo cliente da aplicação. No caso, se forem iguais, retorna true. Se não for, retorna falso. Isso aqui é só a validação de usuário e senha, que também não tem novidade. Estou passando rápido por essas coisas que não tem tanta novidade, porque agora vai chegar mais novidade.
A partir daqui, vocês estão vendo que a gente vai usar, ó, algumas classes de io.json Web Token, tá vendo? Isso aqui a gente consegue usar, porque aqui no POM XML, que é o arquivo onde a gente configura as dependências dessa aplicação, a gente inseriu essa dependência aqui do JSON Web Token. Então, a partir do momento que a gente faz isso, a gente vai ter acesso a todo esse pacote do io.json Web Token, tá? E aí, voltando para cá. Esse serviço de JSON Web Token a gente vai usar todas as vezes que a gente precisar ou gerar tokens ou decodificar tokens, né, ler tokens, tá certo? Então, aqui a gente vai ter, algumas vezes a gente vai precisar acessar o serviço de usuário, então esse serviço de JSON Web Token conhece o serviço de usuário, assim como o serviço de usuário conhecia ele, tá? Então, assim, isso foi uma divisão que eu pensei para tentar isolar essa tecnologia de JSON Web Token do resto da aplicação. Acho que isso é bacana. Mas nada impede que você faça tudo no mesmo bolo, né? Eu acho assim mais bacana, sabe? Você isola aqui, e aí se você de repente muda, não é mais JSON Web Token, é outro tipo de token, vai ser mais fácil de manter essa aplicação, certo? Então, um dos métodos desse serviço é o método de autenticar o usuário. Tá? O que é que esse método faz? Ele recebe um usuário, esse é o método que vai ser chamado no login, não é isso? Controlador de login, ó, serviço HWT autentica, tá? Então, quando alguém vai se logar, é esse método que vai ser chamado, tá? Esse usuário é o objeto usuário que foi gerado a partir do JSON que foi passado pelo cliente, né? O cliente passa informações para se logar e aí esse objeto usuário é criado lá no controlador. A primeira coisa que a gente verifica é se bate, né? Pergunta lá no serviço de usuário se esse usuário com a senha, né? Se essa senha é válida para esse usuário, tá? Se essa senha não é válida para esse usuário, então a gente tem usuário ou senha inválidos, tá? E o login não foi realizado. Nesse caso aqui, a gente nem vai gerar o token, né? Não faz sentido gerar o token, tá? Se o login foi válido, né, aquele usuário realmente bate com aquela senha, quando isso foi lido lá do banco de dados, então a gente vai passar para a geração do token, tá? Como eu já falei, a geração do token vai precisar de uma chave, essa chave deveria ser secreta, mas ela aqui não é, ela é essa chave aqui, está aqui no código, nada secreto, tá? É só enfatizando que é errado isso, né? O certo é estar em um lugar mais secreto, tá? Mas como é essa geração do token? Essa geração do token está aqui nesse método, tá? Eu vou usar esse JWTS, que, ó, é uma classe aqui do JSON Web Token, certo? E nessa classe vai ter o builder, que é o método que a gente usa para construir um token. E aí, esse builder, ele é construído tipo um Lego, sabe? Você vai adicionando aqui as coisas que você quer aqui na mesma chamada aqui, né? Então, eu chamei o builder, e aí eu estou setando o header, tá? O header vai ter só o tipo, que é JWT, certo? E esse aqui, isso aqui, quando eu digo qual é o tipo de algoritmo que eu vou usar para assinatura, isso automaticamente vai ficar no header também, tá? Porque não sei se vocês lembram que a gente viu como exemplos, né? Que aqui no header, né, vai ter o tipo, mas também vai ter o algoritmo que a gente usa para assinar o token, tá? Então, a gente não precisa colocar explicitamente, mas a gente precisa indicar como é que a gente vai assinar esse token, que algoritmo a gente vai usar, e aí quando a gente faz isso, isso passa a ser também uma informação que vai no header, tá certo? Nesse caso aqui,
como claims lá do payload, a gente está colocando só um set subject, que está enviando o e-mail, e um set expiration, que a gente está colocando aqui a data de expiração. Nesse caso aqui, é tudo em miles, né? Então, se a data de expiração está colocando a data atual, mais 3 vezes 60, vezes 1000. Então, eu estou colocando 3 horas, né? Não, nem eu sei mais aqui. 3 vezes 60, milissegundos, 3 vezes 60 em segundos, isso aqui, tá? Então, 3 vezes 60 em segundos, aí vocês vejam, aí dá 3 minutos. Estou colocando, tá aqui, 3 minutos como o tempo de expiração, que é um tempo curto demais, né? Porque o usuário a cada 3 minutos tem que se logar, então isso aqui é uma coisa que vocês podem mudar depois, certo? Essa aqui, até agora, é a única novidade que a gente teve. E, na verdade, não tem muito o que você aprender. Na prática, você ir aprendendo a usar, de repente você quer um claim novo, você pesquisa como é que se faz aquilo, né? Porque a gente não vai conseguir suprir todas as necessidades agora do que é que você pode colocar em um token JWT. Mas alguém tem alguma dúvida até agora? Porque a gente já viu bastante código, né? Não, tá bem de boas, professora. Beleza, massa. Então, continuando. Então, esse é um serviço de gerar token, né, que esse serviço JWT precisa fazer. E ele só vai chamar esse método aqui na hora de autenticar um usuário. O usuário se logou no sistema, o login foi bem sucedido, então ele tem que gerar um token, tá? Aí vocês estão vendo que esse gera token retorna um string, tá? E eu simplesmente estou retornando essa resposta de login aqui, passando essa string aqui só para ficar bonitinho, mas você pode passar string direto também, não tem problema não, certo? Aí a outra função desse serviço JWT seria decodificar os tokens, né? Receber um token e saber se aquele token está válido, se ele expirou ou não, tá? Coisas desse tipo. Então, aqui eu recebo um token, que é simplesmente um string. Aí a primeira coisa que eu vou fazer é verificar se é null, porque pode ser que o meu cabeçalho de autorização esteja vazio, né? Aí lá no controlador, a gente pegou o cabeçalho de autorização com aquele arroba authorization header, né? Cadê? Controlador, não é aqui, é em controlador de usuário. Request header, aliás, passando o nome do header. Mas quando a gente faz isso aqui, se não tinha nada nesse cabeçalho de autorização, isso aqui vai ser null, certo? E aí, quando eu chego aqui no serviço, isso aqui for null, eu não tenho o que fazer, né? Não tenho o que ler, tá? Então, se isso aqui for null, ou se isso não começar com essa letrinha better, porque lembra que lá, como a gente estava conversando, eu falei que esse tipo de autenticação que a gente autorização que a gente está fazendo é um tipo definido pelo OAuth 2, que é um padrão para a segurança na internet. Lá é definida essa segurança bearer através desses tokens. Então, automaticamente, quando a gente usa esses tokens, até quando a gente está usando o Postman, deixa eu trazer o Postman para cá, o meu Postman mudou de versão e ficou bem feinho, bem chatinho de usar. Mas quando você vai passar qualquer coisa aqui, você precisa passar o token aqui, você precisa indicar aqui, ó, você vem aqui em alt, que é falando authorization header, aqui antes ia estar no alt, e aí você precisa colocar aqui qual é o tipo, né? Você vai escolher bearer token, e aí aqui você vai colar o token que foi gerado pela sua aplicação, certo? Então, quando a gente vai fazer o passing desse token, a gente vê primeiro se ele não é null. E depois se ele começa com bearer. Porque se ele não começar com bearer, não é o que a gente está esperando. Então, ou o token está inexistente ou ele está mal formatado e a gente já pode retornar, lançar uma exceção. Nesse caso, eu escolhi uma security exception. Mas aí, mais uma vez, essa questão das exceções é bom ser bem pensado.
Aqui, depois, né, vendo que o token existe, que o token aparentemente está bem formado, que começa com essa substring aqui, tá? Então, o que eu vou fazer agora é pegar o token especificamente, certo? Eu vou pegar essa string que veio e vou ler ela a partir do índice, que vai ser o índice 7, certo? Porque se a gente for contar bearer, esse nome bearer, cadê? Deixa eu dar. Se eu for contar essa palavra em O, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, com o espacinho que tem aqui, tá? Então, na verdade, é 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu não quero ler esse início. Eu quero ler a partir do 7, tá? E aí, eu pego essa string agora, que é o meu token, só que sem esse prefixo aqui. Peguei essa string, e agora eu quero extrair o sujeito dele, tá? Então, eu vou chamar agora um parser. Então, para construir, o mais importante é isso aqui. Para construir, eu chamei o builder. Para fazer o parsing, né, para ler e verificar o que é que tem lá, eu vou chamar o parser. Aí, nesse caso, eu vou dizer qual é a chave que eu estou usando, porque nessa hora ele também checa se o token está ok, certo? E aqui eu estou dizendo que eu quero fazer o parsing de um claim do JWT chamado desse token, tá? Eu quero pegar o body dele e quero o subject. Então, eu vou chamar sempre esse método, passo o token, pego o corpo desse token e vou aqui, get subject, get expiration, quando vocês forem programando, vocês vão vendo quais são as possibilidades que vão aparecendo aqui. Não, get audience, get ID, get issuer, get subject, e aí, por aí vai, certo? Nesse caso aqui, eu quero pegar o sujeito do token e jogar, isso aqui vai retornar um string, né? Eu vou jogar aqui nessa string. E se eu não conseguir fazer isso, o token está inválido ou expirado, certo? Esse parser aqui e esse builder aqui é o que a gente vai sempre usar, tá? Seja para construir, seja para fazer o parser. E aí, nesse caso aqui, se eu conseguir pegar esse sujeito, eu retorno o sujeito, que nesse caso aqui vai ser, por exemplo, o login da pessoa, já que quando a gente construi, o login não, o e-mail da pessoa, já que aqui, quando a gente construiu, a gente decidiu fazer um set subject passando e-mail. Se eu tivesse feito set subject passando um identificador aqui qualquer, aqui eu iria recuperar esse identificador que eu estou usando como subject. Ok? Beleza até aqui, pessoal? Que agora a gente vai para a parte mais... com isso que a gente viu até agora, né, vocês devem estar se perguntando assim, mas a professora falou que tem umas rotas que são públicas, umas que são privadas, a gente não viu essa configuração. E se a gente for ver, por exemplo, vamos ver aqui o controlador de perguntas e respostas. Cadê? Controlador de perguntas e respostas. Se a gente for ver o controlador de perguntas e respostas, ele basicamente não mudou em nada, ele nem conhece o serviço JWT, tá? Ele não mudou em nada em relação ao que a gente tinha antes, certo? Aqui, vamos supor que a gente tenha definido na cabeça da gente, todo mundo pode ver perguntas e respostas, mas quando você for fazer uma pergunta ou escrever uma resposta, tem que estar logado. Ou, aí, nesse caso, a gente teria que colocar aqui mais código, né? Por exemplo, para um post aqui, né, de adicionar uma resposta, por exemplo, a gente deveria ter recebido aqui, pego o header de autorização, para poder, no serviço de perguntas e respostas, né, checar se esse token realmente dá autorização para essa pessoa fazer isso ou não, certo? Para esse sujeito fazer isso ou não, tá? Mas pode ver que aqui a gente não configurou nada, tá? Porque aí eu queria mostrar para vocês
como é que a gente pode fazer algo mais rápido, tá? E aí a gente codificar só as especificidades. Então, a gente vai usar um filtro. A gente vai configurar um filtro. E esse filtro é como se fosse um negócio que fica no meio do caminho, tá? Essa comunicação do cliente com o servidor é como se fosse uma cadeia de comunicação, né? Então, a requisição chega para a aplicação, né? Chega nesse serviço, né? Quem vai exatamente receber, a gente como programador não tem controle, né? Porque quem está no controle é o framework que a gente está usando, que nesse caso é o Spring. Então, um componente do Spring vai receber isso. E aí, esse componente do Spring, ele pode simplesmente já enviar esse pedido, né, essa requisição HTTP para o controlador específico, né, o que é que esse componente faz? Ele vai olhar que rota tem lá. E aí, ele sabe quais são as rotas que cada controlador responde, e aí ele vai rotear essa requisição para o controlador específico. Né? Vocês estão vendo que aqui, por exemplo, a gente já tem 3 controladores diferentes. Né? Tem controlador de login, controlador de usuário, controlador de perguntas e respostas. Então, dependendo da rota que vem na requisição, esse componente pode rotear para um ou para outro, certo? Mas a gente pode colocar um filtro aí no meio do caminho, de forma que quando chega uma requisição, esse componente vai consultar um outro componente. Vai perguntar, a requisição, é como se fosse assim, a requisição é para tal rota. Eu mando direto para o controlador, eu passo para algum filtro aí que esteja configurado. Aí essa rota tem que ir para o filtro. Aí o que é esse filtro? Esse filtro vai realizar alguma ação sobre essa requisição, tá? Nesse caso que a gente vai configurar aqui, a gente vai configurar um filtro que ele vai pegar essa requisição, vai extrair o token JWT dessa requisição, né, do header de autorização dessa requisição, vai verificar se esse token é válido. E se esse token não for válido, ele já vai retornar para o cliente uma resposta. De forma que eu posso ter aqui rotas que são privadas, aqui nesse controlador aqui de perguntas e respostas, por exemplo, algumas rotas podem ser privadas, mas eu nem preciso modificar aqui, porque o filtro vai olhar para mim. E aí eu configuro essas rotas como privadas nesse filtro, para que toda requisição que chega para as rotas privadas tenha que passar primeiro pelo filtro para que o token seja validado ou não. Se o token não for validado por esse filtro, a resposta já é enviada para o cliente, não chega nem aqui no controlador. Então, a gente garante com esse filtro que as requisições que chegam para rotas privadas aqui no controlador, elas já tiveram o token validado, tá bom? E aí a gente vai ver isso agora. Essa é a parte que é muito específica do Spring. E aí eu vou mostrar, mas assim, sendo muito sincera com vocês, você pode copiar e colar, porque vai ser basicamente tudo igual em qualquer aplicação que você desenvolver com um filtro desse tipo, certo? Então, a primeira coisa que eu vou olhar com vocês é aqui na aplicação. Pela primeira vez, a gente vai colocar um código na aplicação, que é o momento em que eu estou configurando esse componente de filtro, tá? Eu estou registrando um componente que é do tipo filtro de JWT aqui na minha aplicação. Aqui eu estou apenas criando esse componente, passando qual é o tipo dele, para que ele seja criado. Isso é só coisa de Spring mesmo, não tem muito o que explicar. Agora, aqui não. Esse add URL patterns é o momento em que eu configuro quais são as rotas que são privadas, tá? Nesse caso aqui, as rotas que são privadas são qualquer rota que comece em barra perguntas, elas vão ser privadas. Então, significa que quando a gente olha o controlador de perguntas e respostas, todas essas rotas, na verdade, elas são privadas, né? Porque todas começam em perguntas. Significa que para escrever perguntas, escrever respostas, eu vou precisar estar logado, tá? Cadê?
Aí aqui, se eu tivesse coisas diferentes, eu poderia ir adicionando aqui, tá? Então, poderia, sei lá, são só as respostas. Então, aqui é o ID da pergunta / respostas, se é só isso. Ou se são só comentários de perguntas. Aí eu vou adicionando aqui. Perguntas / ID / comentários. E por aí vai, certo? Aqui, todo semestre eu digo que eu vou pesquisar e nunca pesquiso muito sobre isso, mas às vezes aqui é bem complicado da gente manter isso aqui, porque às vezes a gente quer, por exemplo, se a gente quiser que pergunta seja privada, mas a resposta não seja público, aí a gente tem que ir testando para ver se dá certo, sabe, realmente, porque às vezes é complicado você configurar aqui coisas, já que às vezes você tem recursos que são relacionados, né? Como nesse caso de perguntas e respostas. E quando você coloca aqui perguntas / asterisco, aí você já está dizendo que se vier mais coisas depois de pergunta, tudo vai ter. Se você deixa só em perguntas, aí vai ser só as perguntas. Mas se você quer, por exemplo, que para ler seja público, mas para escrever seja privado, aí você já vai ter que escrever lá no seu controlador, porque não dá para diferenciar aqui o get, tá? Ou eu teria que pesquisar para ver como é que faria isso. Ser só get de pergunta e não um post de pergunta, sabe? Que seria público. Vocês entenderam o que eu estou falando? É só porque a gente já teve um monte de problema com isso. Era sempre, na hora do projeto, vocês vão ver que é sempre um momento de reflexão aqui, quando a gente vai configurar isso aqui, sabe? Mas aí, não deu para configurar aqui, você vai ter que configurar lá no seu controlador, pega lá o header lá no seu controlador e faz o que precisa ser feito lá, tá certo? E agora, enfim, a gente vai ver o danado filtro. A gente precisa criar um filtro que vai, basicamente, pegar o cabeçalho com o token, vai fazer um parsing desse token, e se esse token já tiver expirado, ou se esse token já tiver, não for um formato válido, ele tiver inexistente, a gente já retorna para o cliente uma resposta, tá? Então, isso está sendo feito aqui. Quando vocês forem copiar e colar, vocês podem dividir nos métodozinhos bem bonitinhos. Eu deixei aqui para ser mais fácil da gente ler ele todo, certo? Então, esse filtro, tá, de JWT que a gente cria, ele, como tudo em frameworks, ele tem que estender alguma coisa do framework, né? Porque o framework tem um negócio genérico. Aí, como é que a gente configura o framework com exatamente o que a gente quer, tá? É estendendo alguma classe de lá. Isso é o padrão, tá? E a gente vai estender essa classe generic filter bin para criar esse filtro da gente, tá? E aí, basicamente, a gente vai ter que fazer sobrescrever só um método, que é esse do filter, tá? Esse método, ele sempre vai receber a requisição ou a resposta. Se você, aqui dentro, começa a mexer na resposta, significa que é um filtro que vai ser chamado depois que o controlador já fizer tudo que ele deveria fazer. Se você trabalha com a requisição, é porque é um filtro que vai ser chamado antes de você passar o que você quer lá para o controlador, certo? Nesse caso aqui é um filtro que vai lidar com a requisição. Então, ele vai pegar essa requisição, vai transformar numa requisição HTTP, porque aí fica mais fácil de pegar o cabeçalho, recupera o cabeçalho, ó, requisição.getHeader, passando para o nome do cabeçalho, tá? Aqui é só o uso dessa classe aqui, HTTP Servlet Request. A partir daqui, a gente vai fazer um parsing desse cabeçalho, desse token que a gente recuperar aqui, né? Então, a primeira coisa, como a gente já viu antes, é null, ou não começa com o better, que é o esperado. Então, nesse caso, eu já mando uma resposta de token inexistente ou mal formatado, tá? E eu resolvi mandar aqui uma resposta unauthorized, que eu não sei nem quem é que está por trás desse negócio, porque eu não consigo ler o token. Então, é o 401, né? Aqui depois, se eu sair desse if aqui, é porque, ok, o token existe, né? Ele não é null,
Ele começa com bearer. Vamos lá, dar uma chance a ele agora, tá? Aí agora eu vou extrair só o token, que é a mesma coisa que a gente fez antes, que é a partir do índice 7, né? Que é removendo desse token esse prefixo bearer, que sempre vai vir. Aí, uma vez que eu removo, tem só o token puro, né? Que são só aquelas letrinhas lá malucas. Eu vou fazer o passe. Nesse caso aqui, eu preciso indicar qual é a minha chave, né, de segurança, para que esse passing seja feito, né, porque nesse passing, com certeza, vai haver a geração da assinatura. Eu vou pegar a parte, o header e o payload desse token, e vou gerar uma nova assinatura, para ver se essa nova assinatura, com a minha chave secreta correta, se bate com a assinatura que foi enviada pelo token, tá? É isso que vai acontecer aqui. Esse parser, com certeza, vai fazer isso. E, além disso, ele pegou o corpo desse token, tá? As informações que tem dentro dele. Quando eu faço isso, eu estou só lendo, né? Fazendo um parsing lendo. Tem um monte de exceções, se vocês forem ver lá na documentação desse parser, tem um monte de exceções. Quando eu pego o corpo desse token, né? Eu verifiquei a assinatura, eu pego o corpo, que podem acontecer, tá? Pode ter uma exceção de assinatura, que vai indicar que essa assinatura não bate com a que veio, uma exceção de expirado, que esse token está expirado, um token está mal formado, eu não consegui, eu peguei o corpo, mas não dá nem para fazer um passe direito desse token. Eu coloquei aqui todas as exceções que aparecem lá, tá? Aparecem essas 3 aqui, além daquela. E aí, se ao tentar fazer esse passing, né, note que eu não estou querendo saber quem é o usuário, nada disso, eu quero só saber se tem um token válido, né? Se ao tentar verificar se esse token é válido, alguma exceção dessa ocorrer, eu vou simplesmente mandar de volta uma resposta e, mais uma vez, informando que é não autorizado, né? Na verdade, eu não consegui, esse token não é válido, eu não sei nem que usuário é esse, e eu vou dizer que esse recurso está não autorizado. Eu vou retornar um código não autorizado para esse cliente, tá? No final, se tudo der certo, né? Porque assim, se alguma coisa der errada, né, exceções vão ser lançadas, não? Então eu vou retornar. Nesse caso aqui, ó, eu retorno aqui. Nos 2 casos eu retorno, na verdade. Nos 2 casos eu retorno para sair desse método, né? Quando as coisas dão certo, eu sigo essa cadeia. Seguir essa cadeia, agora vai para o controlador que deve receber esse recurso aqui. E se der errado, eu já vou enviar a resposta de volta para o cliente, né, que mandou essa requisição, né? Já vou, esse send error aqui já gera uma resposta HTTP, já com o código de status que a gente indicar aqui, certo? Beleza, pessoal? Tá aqui? Assim, isso era o que eu tinha programado para mostrar para vocês hoje, certo? Com isso que a gente viu agora, vocês têm condição de fazer as próprias aplicações de vocês, usando JWT, fazendo uma autenticação, né, interna, né, que é uma autenticação no próprio servidor de vocês, gerenciando seus próprios usuários, e tem como fazer agora essa autorização para certas rotas que a gente pode manter como privadas, e certas rotas que a gente pode autorizar que sejam realizadas só dependendo de quem é o sujeito que está por trás daquele token, né? Então, a gente viu tudo isso hoje, e agora é mão na massa, né, para a gente continuar